Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, esse vai ser o segundo vídeo da minha nova série aqui no meu canal, que é o Cientista de Atuação Analisa, não é? Porque eu já tinha aquela outra série, que é o Reage, que eu vi o vídeo ao mesmo tempo, vídeos que eu nunca tinha visto antes, cenas de filmes, novelas, e eu meio que falava sobre o que eu estava vendo aqui na hora. E a proposta dessa Analisa é parecido. A proposta, né, é parecida com a dessa outra série, só que eu vou falar de coisas que eu já vi, né, para dar para eu falar mais tempo, me aprofundar um pouco mais. E nesse segundo vídeo, gente, eu vou falar do filme novo do Batman, não é? O título em inglês é The Batman, em português veio só Batman. E eu vou falar um pouco das atuações dos personagens principais, eu não vou focar nos secundários, eu vou falar nos que eu acho que dá pra gente ter ali uma análise um pouco mais profunda. E eu também vou chamar os personagens pelos nomes dos próprios personagens, porque tem alguns que eu não decorei o nome dos atores. Então vamos começar aqui pelo principal, que é o Robert Pattinson, que faz o Batman. Dele eu sei o nome, acho que é o único. Ah, não, ele não é o único que eu sei o nome, mas enfim. E assim, aqui, né, a proposta é a gente analisar partindo da minha pesquisa. E para quem não sabe, a minha pesquisa é justamente ajudar o ator a viver o personagem dele em cena e não fingir que está vivendo. Não é o viver o personagem em cena, seria vivenciar o personagem, e o fingir o personagem seria representar o personagem. Ou seja, o ator imagina o personagem e fica fingindo que é o personagem. Na vivência, não. Na vivência, o ator está vivendo mesmo o personagem, vivendo o momento. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal sobre isso. O próprio vídeo primeiro que eu fiz dessa série, que foi sobre a série Pacificador, né, que também é muito boa. Eu falei lá de todos os atores principais, tal, secundários, né, enfim, os principais lá. Então, começando pelo Robert Pattinson. Gente, ele, nesse degradê, né, que eu citei no vídeo anterior, como se aqui o ator vivenciasse 100% e aqui o ator representasse 100%, que normalmente não é o que acontece, normalmente o ator tá aqui no meio, daí pesa para um lado e pesa para o outro. O Robert Pattinson, ele tende a pesar para a vivência, né? Isso aí também vendo em outros filmes que o Robert Pattinson já fez, eu vejo que esse é o estilo dele. Ele tende a pesar para a vivência, mas como o personagem dele aqui nesse filme, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas como o personagem dele aqui nesse filme, o Batman nesse filme, ele não fala muito, fica até um pouco mais difícil a gente fazer uma análise mais certeira. Não é afirmar que não, o Robert Pattinson, ele vivenciou completamente o papel. Então, assim, pelo que dá para analisar, ele tende a pender para a vivência, porque em vários momentos, 90% das cenas dele ele não fala, então ele acaba atuando só com o rosto mesmo, com o corpo dele. Mas ele não pesa tanto assim também para a vivência. Não é uma coisa tão pesada aqui. Ele tá aqui assim, meio no meio. Supondo que aqui seja 100% vivenciar, aqui 100% representar e aqui o meio, ele tá no meio do caminho para chegar aqui no meio. Ele tá aqui, então tá pesando assim, mais ou menos, ó. E a gente percebe isso, eu sempre repito isso em todos os vídeos que eu falo de atuação, né? Um jeito interessante da gente ver e chegar numa possível conclusão, se o ator tá vivenciando ou não, é prestando atenção nos detalhezinhos, nos movimentozinhos que o ator faz, no cinema, no caso, né? Principalmente focando no rosto, que dá pra ver mais, mas no corpo inteiro, nos movimentos que ele faz. E também no modo como o ator tá falando, no modo como o ator fala. Uma fala representada, por exemplo, seria aquelas que a gente vê muito em novela, quando dá pra ver que o ator tá falando cantado, quando o ator decorou o jeito que ele vai falar, ou ele fala de um jeito cantado, né? Por exemplo, a senhora está chegando aqui em casa, não é mesmo? Aonde você estava, Fabrícia? Uma coisa muito cantadinha, que dá pra ver que é um ator atuando, não é? Normalmente o ator que está vivenciando, ele não liga para essas coisas. Ele simplesmente está ali no momento e ele deixa o texto sair do jeito que o texto quiser sair.
não é? Dentro da situação do personagem tal, a própria situação do personagem vai influenciar o ator e o texto vai sair do jeito que ele quiser sair. Isso aí, por exemplo, causa desafino na voz, que é muito comum acontecer com a gente na vida. O ator às vezes desafina e ele não tá nem aí. Eu vou falar até um pouco mais dessa questão do desafinar mais pra frente. E a mesma coisa com os movimentozinhos. O ator que tá vivenciando, ele deixa esses movimentozinhos acontecer, não é? A base da vivência é esse deixar. O ator deixa as coisas acontecerem. O ator não fica tentando as coisas. Né? Ele tentando falar de um jeito, não sei o quê, tentando mexer de um jeito, fazer tal coisa. E o Robert Pattinson, na maior parte do tempo, ele deixa essas coisinhas acontecerem. Ele se coloca naquela situação do Batman, ele se coloca naquela situação do Bruce Wayne e deixa a situação influenciar ele. Mas em alguns momentos dá pra ver que, apesar de ele estar se colocando embaixo daquelas situações, ele meio que tenta, e essa é a palavra meio perigosa, ele tenta, porque o tentar muito do ator, na maioria das vezes, leva ele a fingir, porque ele fica tentando parecer, tentando fingir, né? Acaba caindo no fingir, tentando passar alguma coisa. Robert Pattinson, ele quase cai numa caricatura, às vezes, de uma pessoa para baixo, meio triste, meio fechadona, assim. Ele quase cai nessa caricatura. Mas quando ele vai cair nessa caricatura, ele insere ali um pouco de liberdade para viver dentro dessa caricatura. E ele faz isso muito bem. Por isso que eu falo que ele pende aqui para a vivência, não é? E agora vamos falar um pouco da personagem da Mulher Gato, né? A Selina. Não lembro o nome da atriz, já vi várias vezes o nome dela, mas não lembro. Eu sou péssimo com o nome, gente. Péssimo. Por isso que eu falei que eu ia chamar os personagens, a maioria, pelo nome dos personagens. E ela faz muito bem. As atuações, no geral, todas nesse filme, gente, elas são muito boas. Todas são muito boas mesmo, assim. E a atriz que faz a Selina, ela tá quase no mesmo nível ali do Robert Pattinson. Ela também tende para a vivência pelas mesmas características e pelos mesmos fatores que eu citei sobre o Robert Pattinson, só que ela também não vivencia tanto assim, mas ela não chega também a pender para a representação. Ela meio que pende para a vivência e fica aqui. E ela cai nas mesmas coisas que o Robert Pattinson cai, que é às vezes colocar uma certa postura que, se ela não desse liberdade para dentro dessa postura, ela acabaria caindo quase numa caricatura. Mas ela se dá liberdade, o possível que ela consegue, dentro dessa forma que ela pensa. O que eu quero dizer, né, com isso que eu tô falando de ele se dá liberdade dentro dessa caricatura? É basicamente o ator, a atriz pensar o modo de se colocar, né, o modo de se comportar e viver dentro desse modo de se comportar. Se o ator ele não tem essa intuição de se dar liberdade dentro desse modo, por exemplo, ele se coloca e o que seria esse se dar liberdade? Ele simplesmente começa a viver ali, ele esquece que ele tá nessa postura, ele esquece que ele tá nessa caracterização física e deixa viver, né? Ele tá ali e tal, falando, mas ele continua nessa caracterização. O ator que ele não esquece, o ator, se ele não joga para fora da cabeça dele que ele tá dentro dessa forma, ele cai numa caricatura. Ele cai numa caricatura. Porque ele fica o tempo inteiro tentando passar para quem tá assistindo que ele tá dentro dessa forma física que ele se colocou. E como eu disse, tanto o Robert Pattinson quanto a atriz que faz a Selina, eles se colocam essa forma física, mas eles se dão ali, pelo menos um pouco, essa liberdade para deixar que movimentozinhos aconteçam, para que a voz não fique sempre muito decorada. Eles também dão liberdade para o texto sair como o texto quer sair. Então os dois meio que estão ali no mesmo lugar, nesse mesmo peso, não é? Entre a vivência e a representação. Os dois pendem para a vivência. E agora vamos falar um pouco, gente, do Pinguim.
que assim, sinceramente, foi a atuação pra mim mais chocante desse filme inteiro. Mais chocante desse filme inteiro. Porque assim, o ator que faz o Pinguim é o Colin Farrell. Ó, dele eu lembro o nome também. É o Colin Farrell. E eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei dele como ator. Eu não sei porquê. Não é? Isso aí antes até de eu estudar a atuação. Até quando eu vi pela primeira vez o filme do Alexandre o Grande, né? Que ele faz o Alexandre o Grande. Alguma coisa nele não bateu comigo. Eu não gosto. Não sei porquê. Mas nesse filme, tudo isso, todo esse peso que eu tinha de não gostar dele, se transformou, pra mim, numa coisa absurda de tanto que eu gostei. Gente, ele tá perfeito. É a melhor atuação do filme pra mim. Assim, disparada a melhor atuação. E por que eu digo que é a melhor atuação? Porque como ele faz o Pinguim, e o Pinguim, né, o personagem Pinguim das HQs e tal, ele é caricato, o personagem é caricato, ele tem vários maneirismos, jeitos de ser, falar. Pro ator cair num papelão, né, pro ator cair num pastelão, ia ser muito fácil. Cair numa coisa fingida, caricata, que você vê o ator, você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente sente aquela vergonha alheia. E o Colin Farrell conseguiu superar isso, passar por cima disso e vivenciar o Pinguim dentro dessa forma. Vocês lembram que eu falei que tanto o Batman quanto a Mulher Gato, os dois atores se colocavam uma forma, tal, mesmo que uma forma leve, e viviam dentro dela? O Pinguim é o ápice disso. O Colin Farrell, além de ele estar extremamente maquiado, você vê uma foto do Colin Farrell e vê uma foto dele como Pinguim, é impossível saber que é a mesma pessoa. Ele mudou a voz também, ele mudou tudo, o jeito de andar, tudo, cara. E ele conseguiu se dar tanta liberdade dentro dessa forma que ele criou, que, cara, parece literalmente uma pessoa ali na nossa frente. A gente não necessariamente vê que é um ator atuando aquele cara esquisito que é o Pinguim. Com o Robert Pattinson e com a atriz que faz a Selina, a gente ainda cai um pouco nisso. Dá pra ver que são atores atuando um pouquinho. Mesmo eles pendendo pra vivência, a parte ali que eles representam ainda dá pra gente ver um pouquinho, né? Dá pra ver que são os dois atores atuando. O Pinguim, que era o que tinha mais probabilidade do ator cair nessa questão de, nossa, eu tô vendo ali um ator fingindo que é o Pinguim, sei lá, cheio de maneirismo. Ele não cai. É incrível. É incrível. E tem uma cena que tá no próprio trailer do filme, então não é spoiler e tal. Até porque na cena não conta nada. Que é aquela parte em que ele tá fugindo do Batman num carro. O Batman tá perseguindo ele e tal com o carro, né? E tem uma hora, isso aí, de novo, gente, tá no trailer, dá pra ver. Que explode o Pinguim, tá focando no Pinguim, né? E explode um caminhão atrás lá. E ele acha que o Batman explodiu junto, sei lá, morreu. Ele acha que o Batman morreu. E o Colin Farrell, nessa hora, ele fala... Ele tem tipo uma... Como é que fala? Ele fica assim, né? Super feliz, tá? Não sei o que... consegui te derrotar. Não lembro o que ele fala direito. E o jeito que ele fala... Dá pra ver claramente que ele não tava pensando pra fazer aquilo. Deu pra ver e dá pra notar nitidamente que ele tava simplesmente ali naquela situação... na situação que o Pinguim tava, dentro daquele carro, e ele se deu liberdade ali dentro. Ele se deu liberdade ali dentro. Ele desafina, não é? Eu falei que eu ia citar de novo essa questão do desafina. Ele desafina ali. Ele ri ali. E risada também é uma outra coisa, que é muito fácil, se o ator não tá rindo de verdade e tal, ficar uma coisa feia, chata, tipo, nossa, que risada falsa. Mesma coisa com chorar. E ele tá maravilhoso. Ele tá maravilhoso nessa cena. E, gente, só relembrando também que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, e eles estão todos na playlist de The Middle, né? Explicando detalhadamente toda a teoria e como isso também funciona na prática, essa questão da vivência, da representação. Eu explico com muito mais detalhes, porque aqui no vídeo eu tô tentando falar de uma forma mais sucinta e direta, né? Essa questão, por exemplo, da liberdade, eu já fiz vídeo só sobre isso, então se vocês quiserem ver, procurem lá. E para finalizar em relação ao Pinguim, eu acho que foi disparado a melhor atuação do filme. Agora vamos falar um pouco do Alfred.
não é? Que é o Andy Serkis, agora eu tô em dúvida como falar. Mas ele não aparece tanto assim no filme, então nem vai dar assim pra fazer uma análise tão profunda. Mas o Andy Serkis, ele também tende pra vivência, ele também tende a vivenciar, ele pesa mais pra cá. Né? Nesse balancinho aqui que a gente tá fazendo, o Colin Farrell tá aqui, ó. Tipo, nossa senhora, tá vivenciando pesado pra caramba. O Robert Pattinson e a Selina estão aqui, meio no meio. Ó, o Coringa o Pinguim tá aqui. Robert Pattinson e Selina tá aqui. O Andy Serkis, ele tá meio aqui, assim, ó. Ele tá quase equilibrado, quase no meinho aqui, com a representação e tal. Mas ele pende um pouquinho pra cá. Mas, de novo, como ele não tem tanta cena, ele mal aparece no filme, na verdade, ele faz, assim, umas 2, 3 cenas, fica meio difícil da gente analisar. Então, essa intuição que eu tive, assim, dá pra ver ali que ele não tá fingindo o tempo inteiro, ele não é caricato, não é? Mas, assim, como eu disse, não tem como analisar tanto ele, porque ele mal aparece. Ele tá no mesmo lugar do comissário Gordon, né, que é daquele ator que também fez Westworld, tal, ele que faz o Gordon nesse filme. E ele com o Alfred, eles estão no mesmo lugar. Os dois estão quase aqui no meinho desse equilíbrio entre representação e vivência, mas pendendo um pouquinho aqui para a vivência, não é? Porque dá pra ver que eles não ficam fingindo, criando nada, pensando, não sei o quê. Eles basicamente estão ali também vivendo no momento, mas não dá pra aprofundar muito. E pra gente encerrar, a última atuação que eu vou comentar aqui é a do vilão do filme, não é? Que é o Charada. Eu acho que é Paul Dano o nome do ator, alguma coisa assim. Mas que é uma atuação maravilhosa também. É uma atuação muito boa. De novo, reiterando aqui, todas as atuações do filme são muito boas. Todas fazem muito bem o que tem que fazer. E o Paul Dano, fazendo Charada, ele tá entre o Robert Pattinson e a Selina e o Pinguim. Robert Pattinson e a Selina estão aqui. Pinguim tá aqui, nossa, quase vivenciando ali 100%. E o Paul Dano tá aqui, ó. E como é que a gente dá pra analisar isso? Como é que dá pra gente ver isso? O Paul Dano, ele faz várias cenas em que o personagem dele tá gritando, meio descontrolado, porque é um personagem claramente perturbadíssimo, assim, né? Perturbadíssimo. Em vários momentos, o personagem dele grita, chora, tal. E ele tem a habilidade de fazer a gente realmente ver ali na frente, assim, na maioria dessas cenas, uma pessoa realmente ali na frente, uma pessoa problemática, uma pessoa fazendo aquilo. Mas em algumas cenas, principalmente as do final do filme, não vou dar spoiler, pra mim ele cai um pouco, talvez, não sei se é porque o ator já estava cansado, talvez, porque também tem isso, né? É um papel muito pesado, é o papel mais pesado do filme, psicologicamente, né? É o papel mais pesado do filme. Então, nas últimas cenas do filme, não sei se foi as que ele gravou por último, não sei, porque às vezes grava em ordem sem ser, né, as que aparecem no filme, dá a impressão de que ele já tava meio que, vamos fazer então, tem que ser assim, né? Então, ele não consegue se dar esse tamanho de liberdade para chegar aonde talvez o diretor estava pedindo. Às vezes o diretor nessas cenas específicas ele estava pedindo para esse ator fazer de tal jeito, mas ele talvez, porque tivesse cansado psicologicamente, não sei, ele já não estava conseguindo se entregar tanto naquele momento, e então ele pendeu para acabar fingindo um pouco, não é? Mas nas cenas em que ele realmente vive, que são as cenas ali meio que preenchem o filme mesmo, né? A maioria das cenas que ele faz muito bem. Ele consegue se entregar ali, e de novo, sempre partindo desses pontozinhos que eu já citei. Ele deixa a voz dele sair como quiser, ele coloca, ele deixa os movimentozinhos acontecerem também.
E ele também é um personagem caricato. Ele não é tão caricato quanto o do Pinguim. O Pinguim é o personagem mais caricato desse filme. E caricato não no sentido de falso, mas caricato no sentido de com características diferentes, né? Com coisinhas excêntricas. O Paul Dano, ele é um personagem meio maluco, mas ele não tem características excêntricas como o Pinguim, que muda a voz, não sei o quê. Ele ainda ali é uma pessoa. No sentido de caracterização, ele tá meio ali junto com a Selina e o Batman, sabe? O Paul Dano também coloca às vezes uma forma nele, até por isso que eu acho que nas cenas finais do filme ele cai nessa representação um pouco que eu citei, mas ele também vivencia muito bem dentro dessas formas, dessa loucura, ele vivencia muito bem na maior parte do filme. Então, por isso que eu coloco ele ali entre o Pinguim e o Robert Pattinson e a Selina. Ele tá aqui, ó. Vocês separaram que dessas atuações que eu citei aqui nesse vídeo, nenhuma pendeu para representação? E isso funcionou muito bem pro filme. Porque a proposta desse filme do Batman é realmente ser uma coisa, entre aspas, mais pé no chão, que pareça mais de verdade ali na frente. Enquanto a série do Pacificador, que eu citei no vídeo anterior, não é essa a proposta da série. Por isso que várias atuações que eu falei naquele vídeo pendem para representação e também funcionam. Também funcionam. Então, essa é uma coisa que eu sempre repito pro pessoal que eu dou aula e tal. Depende muito da proposta. Do que o diretor quer com aquilo. Do que o filme quer passar. Daí a gente vê se uma atuação funciona mais assim ou funciona mais assim. Por exemplo, essa questão da representação. Se o ator que fizesse, por exemplo, o Charada, caísse e pendesse muito para a representação, ia ficar uma coisa esquisita. A gente não ia levar a sério o que a gente estava assistindo. Porque o filme quer passar um ar sério pra gente. O filme quer que a gente acredite que o que a gente está vendo ali são pessoas de verdade. Já a série do Pacificador não necessariamente. Tem atores lá que são extremamente caricatos, mas caricatos no sentido de bolachão mesmo, de pastelão. Quase se a gente estivesse vendo, sei lá, um sai de baixo, assim. Mas funciona para aquela proposta. Para o Batman não funcionaria. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês gostaram, se vocês quiserem. Recomendem aí filmes para eu talvez analisar, séries também. Eu tô gostando bastante de fazer essa série. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.